Igreja, com a paz do Senhor. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 5, o verso 1, onde está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos. Quando nós olhamos, irmãos, a palavra do Senhor, um período que nós estamos vivendo, um período até preocupante, vamos dizer assim. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, as promessas que tem para nós. Nós acabamos de ouvir um louvor, aonde diz que Ele me ama. Ele te ama, Ele nos ama. E quando nós olhamos a esta palavra, Ele está dizendo para nós que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ponto que nós olhamos esta palavra neste versículo, se eu ficar atribulado, se eu ficar preocupado, se eu ficar desesperado por causa do rudimento do mundo, o qual nós estamos vivenciando, algo de errado está acontecendo com a minha salvação, com a minha fé, com a minha crença no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está dizendo que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele disse para nós, Ele deixou escrito na sua palavra: a minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo dá. Isso é algo, igreja do Senhor, para nós refletirmos. Como que nós estamos agindo diante de Deus, se nós estamos desfrutando dessa paz? Eu sempre digo ali, na congregação da Alvorada, aonde nós estamos, um período que parece que está todo mundo preocupados. E tem muitos que estão preocupados em excesso. Temos que ter os cuidados devidos, temos que ter a obediência que é imposta através do decreto, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa fé é que o Senhor é o nosso Salvador. A nossa fé é que nós temos que ter a certeza de que Jesus um dia vem nos buscar. A palavra de Deus nos ensina de várias maneiras, igreja. Ele deixou escrito para nós que há o tempo de nascer, nascemos. Só que Ele também deixou estabelecido que há o tempo de morrer. Só que também Ele deixou escrito para nós que nós temos que estar prontos e preparados, porque o tempo, o dia, a hora, ninguém sabe. E quando nós falamos da palavra de Deus, que Deus é bom, que Ele salva, que Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Só que muitas vezes parece que nós não queremos ir para lá. Muitas vezes parece que aqui está bom demais. Nós esquecemos que a palavra de Deus nos ensina que João teve uma visão tão gloriosa, que ele disse que a mente humana não consegue decifrar.
O coração não consegue sentir o prazer, sentir a paz, o tão glorioso é o que está preparado. E por que será que nós lutamos tanto em querer continuar? Mas o que quer dizer com isso? Está querendo morrer? Não. Nós temos que estar em paz, que a hora que Jesus nos chamar, estaremos prontos. Nós temos que ter a certeza, a palavra de Deus aqui está dizendo para nós. Aleluia. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Igreja do Senhor. Aleluia. Eu tenho que estar firme, eu tenho que estar confiante, eu tenho que ter essa certeza. E temos, irmãos, que ter essa consciência, que um dia eu vou partir daqui. De que maneira? Não sei. Não sei. Mas o que eu tenho que saber é que se eu estou preparado para encontrar com o Senhor. Não importa como vai. Então, igreja, eu digo, como eu digo lá na congregação da Alvorada, o assunto é só esse. Os irmãos se encontram. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que ter louvor, testemunhos, palavra, profecias. Hoje eu conversava com a minha esposa à tarde. Eu tinha chegado do serviço, que eu trabalhei até a parte da tarde. E disse para ela, não dá tanto ouvido para as coisas de morte. Todo mundo só fala em morte. Encontra um irmão, em vez de vir com um diálogo de bênção, palavra de Deus, um versículo da Bíblia, um testemunho que Deus operou. Não. Vem falar do destruidor, aquele que veio para matar, roubar e destruir. A morte é devastadora do lado negativo. Temos que ter a certeza, igreja. Aleluia. Que se o Senhor nos ceifar aqui agora, tirar a nossa vida, o fôlego de vida, eu tenho que ter essa tranquilidade. Eu tenho que estar em paz. Que o meu lugar está preparado, a coroa está preparada. Porque o Senhor Jesus prometeu para você, para mim, e todos quanto crêem na face da terra, aonde existir uma pessoa, um ser humano, se ele crer, Jesus disse que ia preparar o lugar e viria buscar. Aleluia. E por que será que nós nos incomodamos tanto? Por que será que nós desviamos tanto o foco de louvor, de adoração? Igreja do Senhor, tem gente que passa muito tempo olhando só notícias. Aproveite esse tempo para meditar. Aproveite esse tempo para orar por alguém. Aproveite esse tempo para propagar o reino de Deus. Pastor Enéas citou aqui a palavra de Deus que deixou para mim e para você. Não é para os missionários, não é para o pastor. Não era aquele tempo. É para mim e para você. Ide. E muitas vezes nós falamos tantas coisas e não falamos do reino de Deus. Esses dias eu conversei com um irmão. E na verdade ele veio desabafar, que ele estava preocupado, que tinha uma pessoa que ele conversava com ele várias vezes. Toda semana ele disse que 2, 3 vezes ele conversava com a pessoa. De repente a pessoa sumiu e ele foi procurar saber. Passou lá e perguntou da pessoa. Fazia 2 dias que a pessoa já tinha falecido, sido sepultado. E ele veio conversar comigo dizendo que ele ficou muito preocupado porque ele teve muitas oportunidades e não falou de Jesus, não falou da salvação. E muitas vezes isso acontece. Falamos de tantas coisas. E pensamos assim, se eu falar, vai ficar chateado. Se eu falar, não é bem o momento. Tem que ter a oportunidade. É a hora que você chega perto.
É a mesma coisa quando a palavra de Deus fala para nós amar o próximo como a nós mesmos. Quem que é meu próximo? É todo aquele que chega perto. Igreja, não percamos tempo de falar da salvação em Cristo Jesus. Eu vou dizer para a igreja, é para a glória de Deus. Muitos aqui não me conhecem. Faz somente 13 anos que eu cheguei aqui em Campo Mourão. E quando eu cheguei aqui, eu vim a trabalho, convidado para trabalhar na empresa. E nessa empresa, todas as oportunidades que eu cheguei e falava de Jesus, falaram para mim que um dia, falaram desse jeito para mim, qualquer hora, a dona vai fazer você sair daqui com um cabo de vassoura na tua cabeça. E eu disse assim, eu ainda vou fazer culto aqui. E para a glória de Deus, irmãos, a gente fazia 2 cultos por semana. Fazia um na segunda-feira e um na sexta-feira. E eu louvo a Deus, irmãos, porque são 12 anos que eu estou aqui. Tá, quase 13. E agora, um mês mais ou menos atrás, pessoas que eu falei com eles lá naquela época, que eram pessoas bastante problemáticas, me saudou com a paz do Senhor. Que eu fiquei sabendo, irmãos, de lá somente 3 pessoas. Mas a palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo todo. E o que o pastor Anés disse aqui, igreja, às vezes, você não pode, mas interceda, ajuda de alguma maneira, porque a palavra de Deus, ela diz para nós, que tudo que nós fizermos, Coríntios 15, 58, todo trabalho, tudo que você fizer em prol do reino de Deus, ele não é em vão. O Senhor anota tudo. O Senhor faz tudo. E continuando aqui a palavra, ele diz assim, olha. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, aleluia, a esperança. E aqui eu faço uma pergunta. Às vezes você está passando um período de tribulação. E às vezes você pode estar até reclamando. Você pode estar até cobrando do Senhor. Mas o Senhor está querendo aperfeiçoar a tua vida, te fortalecer, te dar experiência. Onde ele diz aqui, olha, que a tribulação, nós temos que agradecer. E ele diz assim, que a tribulação produz a paciência. Será que Deus não está querendo que eu tenha um pouco mais de paciência? Às vezes Deus está querendo que eu mude. Às vezes Deus está querendo que dá uma moldada na minha vida. E aí ele diz assim, olha, que a paciência produz a experiência. Ah, eu quero ter experiência com Deus. Só que Deus começa a trabalhar para ter experiência e eu começo a rejeitar. Nós temos, irmãos, que entender o querer de Deus na nossa vida. Senão nós não entregamos a nossa vida para o Senhor. Quando é feito o apelo, ou o convite, como queira dizer, você quer aceitar Jesus na tua vida? Quero. Então repita comigo, vamos orar. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, direcione a minha vida, meus passos, meus caminhos. Seja o governo da minha vida, não deixe eu sair da tua vontade, mas faça a tua vontade na minha vida. Aí o Senhor está querendo dar experiência e eu começo a reclamar. Aí quando nós olhamos,
ele diz assim que a experiência traz o quê? A esperança. E aqui eu volto a dizer, qual que é a tua esperança? Qual que é a tua esperança? Tem gente que está tão focado, igreja, em acabar a pandemia. Acabar com a pandemia. Mas se acabar com a pandemia, muita gente que Deus está querendo dar uma experiência, que Deus está querendo fazer algo diferente, algo que vai glorificar o nome dele, vai continuar do jeito que está, não mudou nada, não moldou nada, não teve experiência nenhuma, não acrescentou paciência em nada. Mas através de tudo isso, igreja, glorifique ao Senhor, porque Ele está te dando uma experiência, e essa experiência vai te dar uma esperança maior ainda. Aleluia. Porque quando os discípulos saíram, foram enviados, e saíram, voltaram todo contentes, todo felizes, e disse: Senhor, os demônios se sujeitaram aos nossos pés, as enfermidades. O que Jesus disse a eles? Oh, que bom! Não. O Senhor disse assim: igreja, isso é radical. Isso é glorioso, porque veio do Senhor. Ele disse assim: não alegreis por causa disso, mas alegrai-vos por o nome de vocês estar escrito no livro da vida. E eu pergunto para você, você tem essa alegria? Você tem essa esperança? Você tem essa certeza? Aleluia. Porque a igreja do Senhor, se eu não tiver essa certeza, se eu não tiver essa esperança, se eu ficar apavorado, alguma coisa de errado está acontecendo. É lógico que eu me preocupo. Eu amo minha esposa. Eu amo meus filhos. Eu amo minhas netas. Minha família. Só que a palavra de Deus diz que se eu amar mais a eles do que a Ele, não sou digno de entrar no reino de Deus. Tenho que fazer o melhor. Eu vinha conversando com o diácono Rafael, a hora que nós estávamos vindo para cá. A minha mãe faleceu. E a gente estava conversando a respeito de família. Eu disse, eu não chorei quando minha mãe faleceu. Nossa, que isso? Não. Porque eu nunca dei tristeza para minha mãe. Eu nunca trouxe descontentamento para minha mãe. E eu sabia que um dia Deus ia recolher ela. Então, igreja, faça enquanto você está aqui. Ame enquanto você tem a oportunidade. Perdoa enquanto você tem a oportunidade. Faça hoje. O amanhã não pertence a nós. E a palavra de Deus diz: se nós não fizermos, tendo a oportunidade de fazer, estamos em falha. E outros sim. Quantas pessoas eu conversei, os irmãos sabem, a gente faz muitos velórios, até mesmo de pessoas que não são da igreja. A família pede, a gente vai lá dar uma palavra. E muitas pessoas dizem assim, eu devia ter feito mais. Não, igreja. Você tem a oportunidade hoje. Faça hoje. Se você tiver que perdoar alguém, perdoa hoje. Se tiver que liberar o perdão, libera hoje. Não adianta chorar depois. Por que eu não chorei? E eu estava dizendo, o meu irmão caçula, quando eu cheguei, já estava a família toda lá. Ele me abraçou, mas chorou desesperadamente. Não sei se é porque nós dois somos irmãos de verdade. Eu estava falando com o Rafael, pai e mãe. Os outros é só de mãe. Minha mãe foi viúva e casou novamente. E não sei se foi isso que mexeu muito com ele também.
Mas, igreja, o que eu quero dizer para você? O que nós lemos na palavra aqui? Se nós tivermos esperança somente nessa vida, se nós não tiver a certeza da salvação, se nós não tiver o amor de Cristo derramado em nós, se nós não tiver a esperança de ir com Ele, como Ele prometeu de nos buscar, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, essa reunião é em vão. E hoje nós vamos participar do corpo e do sangue, simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz. E eu pergunto, como que está o meu coração? Como que está a minha certeza? Como está a minha comunhão? Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor para nós examinar, para não participarmos indignamente. Eu não sei se você queria ouvir outra palavra, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração, para dizer para você. Igreja, esteja preparados. Esteja preparados. Esteja preparados. A palavra do Senhor diz assim, é dura a palavra, mas naquele dia muitos irão me dizer, Senhor, Senhor. Os irmãos que são leitores da palavra de Deus, sabem o que eu estou dizendo. E ele diz assim, então lhe direis abertamente, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Nós não estamos em tempo, irmãos, de ficar protelando concertos, protelando. Não. Hoje e agora o Senhor nos chama. Hoje e agora Ele quer que vocês saiam daqui com o coração limpo na presença dEle. Aleluia. Amém. Com permissão do nosso pastor, eu quero perguntar para você, igreja, nós que aqui estamos, se tenha alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus. O momento, a oportunidade está aberta. Se você quiser pedir para que o Senhor seja o governo, o dono da sua vida, se manifeste, levante a sua mão. E se tem alguém também que por um motivo ou outro, uma decepção ou outra, algo que entristeceu excessivamente o seu coração e você parou na caminhada, desistiu e quer reconciliar, quer retornar ao caminho que se chama Jesus, que Ele disse, eu sou o caminho, também a oportunidade está aberta. E também quero dizer, se você está aqui hoje e precisa perdoar e precisa também liberar perdão, nós vamos orar e a oportunidade é essa. Porque a palavra de Deus é para não fazer indignamente. Se não tem ninguém, nós vamos orar. Aleluia. Jesus te chama, Ele te ama. Nós ouvimos o louvor que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Várias vezes foi repetido. E Ele te ama, Ele está te chamando, Ele quer que você volte, que você reconcilie. Aleluias. Vem aqui à frente. Não precisa ficar preocupado o que vão pensar. Pense que se Jesus voltar, se você partir daqui, você vai estar nos braços dele na glória. Aleluia, Jesus. Não tem?
Então nós vamos orar. Não vou insistir, sabe por quê? A palavra de Deus diz que a decisão tem que partir do coração. Não adianta eu insistir muito e não sair do seu coração, você não vai permanecer. Mas se você sentiu aí que Deus falou, Jesus te chamou, aleluia, venha, senão nós vamos orar. Amém? Igreja, eu peço, ligue teu pensamento nos céus. E todo aquele que tem algo para falar para o Senhor, este é o momento. Nós vamos participar da ceia. Aleluia. É o corpo e o sangue do Senhor. Senhor Deus, Pai eterno e maravilhoso. Aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença. A Tua palavra foi lida, foi falado. Pai, foi feito o convite, porque o Senhor ama a Tua igreja, o Teu povo. Senhor, que Teu Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um que necessita, Senhor, e que possa ter uma nova oportunidade de estar na Tua presença, reconciliando ou se alistando, Pai, para o exército do Senhor. Pai, mas também tem aqueles, Senhor, que precisam de um conserto em particular. Senhor, como está o meu tratamento com minha esposa? Como está o tratamento da esposa com o esposo? Como estão os meus filhos? Como eu trato meus filhos? Como eu trato meus negócios? Senhor, meu Deus, qual é o testemunho com a minha família, com os meus vizinhos, com aqueles que convivem comigo? Pai, quantos aqui, Senhor, mas neste momento que possa, Senhor amado, abrir o coração para que o Senhor possa, sim, fazer uma obra. Senhor, e que possamos participar da ceia do Senhor com liberdade, sem nenhum tipo de acusação, ó Pai. É no nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Senhor, pedindo a Tua graça e a Tua bênção, Pai, porque só o Senhor pode nos dar a paz verdadeira. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.